Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas mais uma vez e desejo que o nosso dia seja repleto, gente, de esperança e de resignação também para as questões que surjam no nosso dia a dia. Certa vez eu estava na nossa casa espírita conversando com um irmão muito querido e falávamos, a respeito da vida. E em dado momento a conversa migrou para campo de trabalho, dentro dos nossos ambientes, onde vamos realizar nossas tarefas humanas do dia a dia. E ele virou-se e disse assim: Robson, independente de quem esteja acima de você ou abaixo, o importante é você fazer a sua parte. O importante é você cumprir o seu dever. E aí, aos poucos, nós vamos realmente conquistando a nossa paz nesse sentido. Então, a nossa reflexão de hoje é justamente isso. Qual o tema do nosso estudo? Importa fazer a nossa parte. E aí temos essa nossa primeira grande reflexão, não é? Se cada pessoa cumprisse o seu dever em respeito a si e em respeito aos seus semelhantes, o mundo seria ou não melhor? Nós já sabemos que sim, não é, gente? Se cada um cumprisse o dever que lhe compete, que respeitássemos uns aos outros, com certeza a Terra já estaria em outro patamar de evolução e, logicamente, nós também. Os Espíritos dizem assim: trazemos de existências transatas as experiências vividas e cada espírito tem na atual reencarnação a tarefa de melhorar-se. Portanto, cabe a cada um cumprir seus deveres e assumir seus compromissos. E aí nos remetemos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Veja o que dizem os Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, como também o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então é muito natural, e nós já estudamos aqui também, que nós vamos trazendo de outras existências nossas virtudes, mas também algumas más inclinações. Então, o que é que nos dizem os Espíritos? O verdadeiro cristão, ele precisa esforçar-se a cada encarnação para vencer essas más inclinações. Isso. Para ir substituindo essas más inclinações por atitudes nobres, sadias, buscando assim o que eles disseram, o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Mas são justamente, gente, essas más inclinações que a gente ainda traz que nos impedem, muitas vezes, de realizar a parte que nos compete. E para fundamentar esse nosso estudo, nós vamos aqui nos basear numa mensagem muito rica, muito especial de Lázaro, que foi lá na época ressuscitado por Jesus, e na condição de espírito trouxe, na codificação da doutrina espírita, uma mensagem belíssima, e é nela que nós vamos nos basear para o estudo de hoje. Vamos falar inicialmente sobre o que é o dever. Na fala do Espírito Emmanuel, ele diz assim: o dever é nossa submissão aos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Representa a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Então, nossa atuação na faixa do bem, nós já compreendemos como sendo o dever moral que a sabedoria divina nos traça como regra e lei de conduta, gente, para o nosso aperfeiçoamento. E Lázaro,
na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então veja, gente, o que diz Emmanuel e o que diz Lázaro. A nossa atuação no bem, esse é o nosso dever. E como diz aqui Lázaro, mais profundamente, diz assim: o dever, ele é primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Gente, é na nossa prática do dia a dia, como ele diz aqui, nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados, é que nós vamos então nos conduzindo e realizando o nosso dever. Isso começa nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, e aí nem sempre fazemos a nossa parte. E por que não? Ele diz assim na mensagem: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Veja-se assim, não é, meus irmãos, meus amigos. Na prática do nosso dia a dia, muitas vezes a consciência nos adverte que o nosso dever deva ser por aqui. Mas como diz aqui Lázaro, muitas vezes o que o mundo oferta, as seduções do coração, nos fazem seguir pelo outro caminho. Olha que a natureza e a consciência nos adverte. Cumpra o dever. Para que você possa estar em paz com sua consciência, você deveria fazer essa ou essa escolha. Mas nem sempre, não é? Porque o mundo oferece essas seduções, a gente atende a nossa parte e então nós fraquejamos, gente, e seguimos por outro caminho. Isso acontece com a grande maioria de todos nós. Por isso que o dever, como diz Lázaro, é uma obrigação moral, primeiro do espírito para consigo mesmo, porque na hora da decisão está o dever colocado ao seu livre arbítrio. É naquela hora, gente, que a gente raciocina e toma a decisão do caminho que a gente está ou deseja seguir, ou a gente escolhe essa ou aquela atitude que vai impactar em nós e nas pessoas que nos cercam. Então, a consciência, como diz o Espírito Lázaro, é um aguilhão que nos adverte sempre, mas muitas vezes essa voz da consciência fica impotente diante da nossa fragilidade moral e das seduções que o mundo oferta, e muitas vezes nós vendemos até a nossa própria consciência para atrair do mundo ou as regalias ou as homenagens, e a gente então toma a decisão que não é a melhor. Como precisar, onde começa o nosso dever em relação às pessoas que nos cercam? Dizem aqui os Espíritos: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então veja que colocações importantíssimas, gente, para a nossa reflexão. O dever começa no ponto em que está quase ameaçando, não é, a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Então reparem, traduzindo isso para o nosso dia a dia. Se nós vamos escolher ou tomar algumas decisões que possam afetar a felicidade do nosso próximo ou a tranquilidade desse nosso próximo, aí começa, gente, o nosso dever moral de fazer uma escolha realmente correta e devida. E o dever termina naquele ponto, como diz aqui o Espírito, no limite onde a gente não desejaria que fosse ultrapassado. Então isso é o que, gente? As duas regras deixadas por Jesus
para o desenvolvimento de qualquer espírito. Quais são as 2 regrinhas de ouro? Amar o próximo como a si mesmo e cumprir os seus compromissos e deveres. É isso. Então, quando nós conhecemos, não é? Temos o conhecimento moral no sentido de respeitar os nossos semelhantes, naturalmente nós vamos fazendo a nossa parte, pensando em nós e pensando no nosso próximo. Veja o que diz aqui ainda a espiritualidade. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce de uma mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade nem sempre consegue subtrair-se. Mas ele deve amar o dever, porque o dever lhe transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É isso, gente. Porque eu devo cumprir o meu dever, porque eu devo fazer o meu melhor e as melhores escolhas. Enfim, porque eu devo fazer a minha parte quando estou em convívio com meus semelhantes, ou mesmo quando estou sozinho. Porque ele nos dá a força moral para que a gente consiga espiritualmente se desenvolver. Os Espíritos dizem assim, que quando nós cumprimos intimamente o nosso dever, não há plateia para bater palma, gente. É uma vitória muito íntima. É uma vitória muito pessoal. Da gente dizer assim, eu venci essa tentação. Eu venci essa minha má inclinação. E nesse ponto eu não vendi minha consciência. Eu realizei o meu dever. Eu realizei o meu melhor para mim e para os meus semelhantes, para o meu próximo. Isso nos dá, gente, força moral a cada dia para que no término da existência a gente tenha realmente se desenvolvido. Indo para as reflexões finais do nosso estudo, os Espíritos dizem assim, o dever é o resumo prático de todas as cogitações morais. Vamos entender um pouquinho isso, gente. Se nós cogitamos, não é, as várias reflexões no campo da moral, no campo do entendimento, no campo do nosso desenvolvimento espiritual, verdadeiramente, se nós não cumprirmos o nosso dever, essas especulações morais se perdem como a água que escorre pelos dedos, gente. Por isso que ele diz aqui, o cumprimento do nosso dever resume todas as especulações morais, porque senão o nosso discurso ficará vazio sobre essas virtudes que a gente pretende conquistar, ou mesmo as virtudes que a gente pensa que já possui. Todas essas cogitações morais se perdem se nós não cumprirmos o nosso dever. Olha o que dizia Emmanuel lá atrás. É a linha de ação no bem que a divindade nos traça para que a gente possa se desenvolver. Diz aqui o Espírito Emmanuel ainda, somente ao preço de nossa fidelidade ao dever, corretamente cumprido, é que chegaremos a fazer bastante luz para que a Terra se erga à condição de mundo melhor. Gente, qual de nós não deseja uma Terra feliz, sem doenças, sem agressões, com muito respeito, com muito entendimento, com todos pensando em todos? É isso que a gente deseja. Mas como diz Emmanuel, é só com o nosso dever retamente cumprido que nós vamos fazer bastante luz em nós e nas pessoas que nos cercam para que a Terra realmente galgue um patamar de mundo de regeneração, de um mundo melhor para todos nós. E finalmente eu fui buscar uma mensagem de Kai Barchutel no livro
ensinos de Jesus, o homem que cumpre seu dever, a nada fica obrigado. Quando o homem faz a sua parte e o que pode, Deus faz por ele o que ele por si não pôde fazer. Então essa mensagem é muito bonita para realizar o encerramento do nosso estudo. E ele diz assim, que o homem que cumpre seu dever não fica, gente, obrigado a nada, nem refém de ninguém, nem de sua própria consciência, que fica o advertindo das suas inclinações ainda infelizes e dos seus erros cometidos. Não. O homem que realmente cumpre o seu dever, ele fica em paz, com a consciência tranquila, de saber que sempre está fazendo o seu melhor. E a mensagem de Kabbalah diz assim, e Deus fará por nós aquilo que não nos foi possível fazer, mesmo que a gente tenha se esforçado para cumprir o nosso dever. E eu lembro de uma frase de uma irmã muito querida que diz assim, deixe Deus trabalhar. É isso que diz Kabbalah. Deus faz por ele o que ele por si só não pôde fazer. Gente, nunca estamos sozinhos. Nosso anjo guardião está sempre a nos advertir o caminho correto do bem. A nossa consciência sempre nos adverte quais as melhores escolhas que deveremos realizar. Porque, como diz lá Lázaro, no correr de toda a sua mensagem, o dever é uma responsabilidade, primeiro para o próprio espírito consigo e depois para o próximo que o cerca. Então, espero que tenham gostado dessas reflexões, que são realmente uma regra abençoada de desenvolvimento para nosso espírito, o cumprimento correto, fiel aos nossos deveres, em respeito a nós, em respeito aos nossos semelhantes, para que as seduções do mundo, gente, não nos force, nem nos encaminhe, às vezes, para a traição de nossa própria consciência. E onde o dever começa apenas revisando, onde no ponto em que a gente estará ameaçando, não é, a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Que Deus nos ampare e nos ilumine. Se gostaram de mais esse estudo, por favor, gente, deixem o seu joinha, divulguem bastante. Durante a semana as pessoas têm deixado muitos comentários bacanas aqui no nosso canal. Eu agradeço a todos vocês essa participação e Deus há de permitir que próximo sábado estejamos aqui novamente, unidos em pensamento e em corações para mais uma reflexão. Paz e luz a todos.